Olá a todos, sou Martin Pino. Agora trataremos neste vídeo sobre a inteligência artificial e desemprego e os impactos no direito e nos escritórios de advocacia. No canal também nós temos um vídeo sobre a superinteligência artificial e direito, a chegada dos qubits. E recomendo também aqui neste canal assistir porque é um complemento sobre o vídeo que vamos tratar agora. Uma coisa é inteligência artificial, uma coisa muito mais avançada é a superinteligência artificial. Tá? Mas antes, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e também os seus comentários são muito bem-vindos. Então, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é uma atividade interdisciplinar, pois mistura a ciência da computação com outras ciências, tais como a psicologia, de onde extrai os conhecimentos sobre a aprendizagem, a consciência, as emoções e a interação com o meio ambiente. Também junto com estuda também a medicina também. Então, estuda várias ciências, psicologia, medicina, biologia, né? Mas também a inteligência artificial é o uso de computadores e equipamentos relacionados para que seja permitida a criação de máquinas que reproduzam e imitem os comportamentos dos seres humanos. Né? E também a arte de criar máquinas e softwares que exigem inteligência quando executadas por pessoas, consequentemente, e também o estudo de agentes não humanos que percebem percepções do ambiente e executam ações de forma autônoma, independente e autoconsciente, tendo a capacidade de aprender e de se adaptar às mudanças do seu entorno com rapidez, além de evoluir constantemente as suas habilidades, beirando a perfeição, tornando-se uma ferramenta predileta das empresas e até de escritórios de advocacia. Como diz no início do filme Ex Machina, né? A inteligência artificial é a invenção que o homem não deveria ter inventado. Isso no filme Ex Machina. Né? Então, a inteligência artificial se localiza dentro da quarta revolução industrial ou revolução 4.0. Né? Essa revolução 4.0 é muito importante. Lembrando que a primeira revolução industrial tratou sobre a substituição dos cavalos pela máquina a vapor, a segunda foi a substituição da máquina a vapor pela eletricidade, a terceira tratou da implantação de programas ou software não inteligentes ou mecânicos, ou seja, só faziam tarefas para as quais foram programados. Já a quarta revolução industrial, né, se refere ao advento de software inteligentes, quer dizer que pensam, são autônomos, estão adquirindo uma autoconsciência, aprendem e se adaptam rapidamente. Salientando que as revoluções industriais são movimentos empresarialistas, são movimentos empresarialistas que visam o lucro e para isso investem muito dinheiro em tecnologia, em bilhões de dólares anuais. Então a quarta revolução industrial envolve tanto a questão braçal quanto intelectual, as duas coisas, diferentemente dos três anteriores que são mais braçais. Então, a inteligência artificial, ao ser muito dinâmica, chegou ao ponto de se reproduzir sozinha e sem a ajuda de um especialista em computação. Ou seja, elas criam novas inteligências artificiais mais aperfeiçoadas de forma autônoma, independente, sem a ajuda de ninguém. O mesmo acontece com os robôs, ou seja, nascem robôs mais perfeitos, sem a necessidade de alguma interferência humana. Ou seja, aquilo que era artificial agora se tornou natural, tanto que existem robôs mães. Então, justamente importante isso. Então, mas quais são as razões para o investimento e crescimento na inteligência artificial? Em primeiro lugar, a inteligência artificial, o investimento, permite a substituição de trabalhadores por software e robôs inteligentes, que fazem um trabalho muito eficiente que, na maioria dos casos, beira a perfeição. Isso é muito importante, o investimento na inteligência artificial. Também as empresas diminuem muito os seus espaços físicos pelo fato de usarem aplicativos inteligentes baixados na internet e no caso de uso de robôs. Estes não ocupam muito espaço e se considera um número significativo de trabalhadores que substituem. Salienta-se que as empresas que usam a inteligência artificial acabam por vender ou alugar os galpões ou prédios que antes usavam quando empregavam centenas de funcionários. Outra vantagem da inteligência artificial para as empresas é o fato de ficarem livres de despesas de água, luz e encargos trabalhistas.
Também a questão é as empresas que não se adequarem à inteligência artificial vão ser substituídas por aquelas empresas que a usam ou simplesmente vão falir. Tá? Também existe um comércio da inteligência artificial, ou seja, muitas empresas de diversas áreas cada vez mais procuram as empresas de tecnologia. Tudo isso para encomendarem e comprarem software de aplicativos inteligentes que substituam os seus trabalhadores. Esta situação está começando a ser muito mais comum, pois as empresas perceberam que acabam tendo mais lucro pela produtividade e diminuição de tributos e encargos trabalhistas que conseguem. Então existe nesse caso uma desvantagem social, que é o aumento do desemprego, que aumentando os tributos não vai resolver. Pelo contrário, continuará aumentando. Com inteligência artificial, poderão ser evitadas as greves, pois as empresas que usam inteligência artificial podem virtualmente operarem sozinhas. Inclusive, existem exemplos desta situação espalhados pelo mundo. Infelizmente, os sindicatos de trabalhadores perdem força com a inteligência artificial, especialmente quando nas negociações sobre salários, por exemplo, e a não demissão de funcionários. Então, quais os impactos da inteligência artificial nas profissões? Daqui a pouco entraremos no direito. Na agricultura, temos tratores sem motorista, colheitadeiras mecânicas, substituindo os peões de roça, fábricas, fazendas, só com administrador, tudo é mecanizado. E até os tosqueadores de ovelha, nas fábricas de automóveis, nas indústrias têxteis, no setor de telemarketing, no setor bancário, que começou com a implantação dos caixas eletrônicos. Agora vemos vários aplicativos inteligentes do sistema de internet banking, entregadores de pizzas, pedreiros com impressoras 3D gigantes, zeladores, motoristas de táxi, de metrô, de caminhões de trens, que não tem motorista nenhum. Então, é aí que estão os impactos. E no direito, né? A inteligência artificial pode ser usada também na criação de leis, de sentenças, até na criação de jurisprudência. Inclusive, temos experiências na Corte Suprema Americana com precisão de até 70%, conforme Harvey Surden e a Viva Rutkin. Tá? Então, e também a inteligência artificial já foi testada com decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos, conforme pesquisa realizada por Nicholas Aletras, da College London. Também serve para a criação de políticas públicas e substituir os debates longos nos poderes legislativos existentes. Né? Então, temos também os robôs Watson, da IBM, que é um robô geral, e o ROS, que é um robô jurídico. Justamente o ROS foi contratado por um escritório de advocacia para casos de falência, né, na América do Norte. No Brasil já existe um escritório de advocacia que, ao usar inteligência artificial, demitiu 440 advogados dos 840, né? Imagina, demitiu 440 advogados dos 840 que tinha, e mesmo assim conseguiu mais 20% de clientes, com a tendência de demitir mais advogados. No Brasil temos inteligência artificial nos tribunais e até no Supremo Tribunal Federal, né? Inclusive no Supremo Tribunal Federal temos o Victor, em homenagem a Victor Nunes de Leal, né? Inclusive chamado 12º ministro do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, vários tribunais usam inteligência artificial não só para criar sentenças e até acordos em vários assuntos, né? Inclusive até análise de requisitos de admissibilidade de recursos. Né? Então, nós temos um estudo do Carl Benedict Frey e Michael Osborne, né? Da Universidade de Oxford. Né? Inclusive, essa pesquisa deles foi publicada em 17 de setembro de 2013. Né, mas vamos falar do ponto que interessa. Né? Então, trata justamente sobre a possibilidade de sumiço de diversas profissões. No caso de juízes e demais magistrados, né, tem um 40% de risco de desaparecerem, conforme a tabela desses dois pesquisadores. Funcionários públicos de tribunais têm um 41% de possibilidade de sumiço. Os advogados têm 3,5% de sumiço. Nós estamos mais tranquilos, né? Essa tabela, essa pesquisa, né, demonstra que 47% do emprego total nos Estados Unidos está em risco. Né? Então, além disso, há uma tendência de maior polarização no mercado de trabalho. Então, o emprego crescerá em relação a ocupações e cargos criativos e cognitivos de altos salários em relação às ocupações manuais de baixos salários, mas irá diminuir constantemente em relação aos trabalhos repetitivos e rotineiros.
salientando que o Brasil tem 50% do seu trabalho braçal, né? Então 50% da mão de obra brasileira é braçal. Então é aí que está esse problema. E o impacto da inteligência artificial vai ser muito forte, e já está começando a ser muito forte. Então, qual é o impacto da inteligência artificial nos escritórios de advocacia? A Softplan Legaltech da América Latina realizou um estudo inédito sobre o retorno de investimento do uso de tecnologia, né, como é o caso de um software jurídico. Participaram da pesquisa 147 escritórios de advocacia no Brasil que apontaram uma redução de 59% no prejuízo financeiro, com perdas de prazos após implantação de software jurídico. O uso de tecnologia jurídica também se converte em impactos positivos ao meio ambiente. 47,5% dos escritórios economizaram espaço físico, com a redução do uso de papel. A adoção de tecnologias também aumentou a produtividade de 93% dos entrevistados, que deixaram de despender cerca de 5 horas por semana com atividades burocráticas no trabalho. Ou seja, o software jurídico otimizou o equivalente a 12% de uma jornada de 40 horas semanais. 83,5% dos entrevistados concordaram que houve uma melhora no ambiente de trabalho após o uso de um software jurídico. E 79,39% concordaram que houve uma redução de estresse e apreensão durante a jornada de trabalho. 58% dos entrevistados disseram ter economizado com gastos em suprimentos como cartuchos de tinta usados na impressão de papéis. E aí, no caso da satisfação nos clientes atendidos, chegou a 72,34%, né, justamente nos escritórios de advocacia pesquisados. Então, essa solução envolvendo software inteligente jurídico possibilitou um aumento médio de 30% na lucratividade dos escritórios consultados que usaram software jurídico. Tá? Então, justamente termino essa explanação agradecendo a atenção de vocês e, obviamente, convidando a se inscreverem no canal, darem um like e também os seus comentários são muito bem-vindos. Muito obrigado.